em Lucas, capítulo 6, a partir do verso 27. Lucas 6, verso 27. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 36. Amém? Vamos colocar em pé para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Do verso 27 ao verso 36. Mas eu lhes digo a vocês, tá certo, Lucas 6, é isso mesmo, né? Ok. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que pedir, dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos lhe agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado no coração dos seus filhos essa noite. Queremos lhe render graças pela tua bênção, pela tua unção nesse lugar. Queremos lhe render graças, Senhor, pela tua presença, e que o Senhor continue, Senhor, falando no nosso coração agora no momento da ministração da palavra. Que o Senhor continue, Senhor, se declarando a cada um de nós, Senhor, se mostrando a cada um de nós de acordo com a sua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, nesse momento, que haja liberdade do Espírito Santo de Deus para falar, Senhor, a partir de mim, para esses corações que estão aqui essa noite. Nós declaramos, Senhor, total liberdade de comunicação no Espírito Santo neste momento, e que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para receber e entender a tua valiosa palavra, Pai. Obrigado por esse momento aqui. Também queremos repreender toda ação do mal, todo espírito, Senhor, que pode retirar essa palavra desses corações, que ele saia desse lugar pelo poder do sangue de Jesus, e que haja, Senhor, total liberdade do teu Espírito para agir em cada um de nós aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Vamos sentar, por favor. Meus irmãos, nós estamos falando aqui já há algumas semanas sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ele, se os irmãos já estão percebendo, cada semana que a gente fala alguma coisa disso, é uma palavra diferente, e ele vem de encontro muitas vezes com aquilo que a gente pensa sobre a ação da nossa mente lógica e racional. Os irmãos têm percebido nessas semanas que o reino de Deus, ele em absoluto tem a ver com aquilo que a gente pode pensar que é o certo, e que muitas vezes põe em xeque, inclusive, aquilo que nós pensamos como o certo na nossa vida. Essa palavra de Jesus aqui também mostra exatamente isso. É mais uma diretriz que ele dá, ou uma pista, vamos dizer assim, que ele dá sobre o que seria este reino de Deus. E quando ele começa a falar sobre os valores do reino de Deus, ele quebra completamente os nossos valores humanos, mundanos e lógicos. Porque nesses valores que ele passa para nós, é exatamente o oposto daquilo que a gente pensa. A forma com que nós nos relacionamos com o nosso semelhante e o que nós esperamos dele passa a
ser totalmente o oposto daquilo que Jesus e que Deus espera de nós quando nós nos relacionamos com cada um dos nossos semelhantes. E esse trecho fala do amor aos inimigos. Isso também aqui é uma nuance, é uma face daquilo que é o reino de Deus, representado em nós aqui na terra. O reino de Deus ainda não está nesta terra, mas ele está representado em nós, e nós somos embaixadores desse reino. E esse reino ele se faz ser visto e ouvido e vivido aqui na terra por causa de nós. Nós somos os responsáveis para trazer às pessoas que existe um reino, ou existe uma forma diferente de se viver a vida, e que é uma forma que vai nos levar para a eternidade e na concepção completa deste reino. Ou seja, quando ele acabar de ser formado, nós somos peregrinos nessa terra, estamos esperando o nosso reinado chegar como uma coisa completa, ou seja, onde nós estejamos na nossa habitação definitiva, onde sim, ali haverá o reino de Deus de uma forma completa. Mas enquanto isso não chega, o Espírito Santo nos dá, através da Bíblia e nas palavras de Jesus, ele nos dá algumas diretrizes em relação a como nos comportarmos, já baseados neste reino, e não usando as nossas concepções para podermos viver essa vida. E aí ele fala no 27 exatamente isso, dizendo: mas eu lhes digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Só aí a gente já podia parar, já podia falar um monte de coisa aqui em relação a como quebrar este preconceito ou este paradigma de como amar alguém que não me ama. Do ponto de vista humano, queridos, isso não tem lógica, porque do ponto de vista humano eu guio os meus sentimentos por aquilo que o outro devolve para mim. Então é natural, se alguém vai, o exemplo mais claro que você pode, e você não vai esquecer disso, é o cumprimento das mãos. O exemplo mais claro é esse: se eu vou dar a mão a alguém, qual é a minha expectativa? Que a pessoa dê a mão para mim. Alguém já se viu numa situação de você estender a mão e a pessoa não, às vezes ela não vê, ou às vezes ela não quer, né? Algumas vezes ela não vê. E o que acontece com a gente? Disfarça, né? Passa no cabelo e tal. Acontece muito comigo, às vezes, no consultório, que às vezes a pessoa está saindo, ela sai, lógico que ela não sai do cabeleireiro, ela sai do dentista, né? Que não é um lugar tão agradável para todos vocês, só é agradável para mim, porque eu trabalho lá. Mas a pessoa sai, às vezes ela sai desnorteada, né? Fica de ponta cabeça lá, anestesiada e tal. Quando ela sai, eu vou cumprimentar, a pessoa já passa reto, eu fico assim com a mão e vou atrás dela e eu não acho a mão da pessoa. É valorizada, né? Então, mas é assim mesmo que acontece. A Gisele fica muito atrás, não, que um lugarzinho dela também lá, eu fui umas 2 vezes e tem certas coisas que é meio chatinho para mim, que sou homem, né? Para mulher nem tanto, porque mulher gosta dessas coisas, né? Está acostumada a essas coisas de estética. Mas enfim, às vezes a gente fica e a mão, a pessoa vai embora, a gente fica atrás, a gente espera o retorno, não é assim? E a gente fica, por que a pessoa não me cumprimentou? E aí começa a passar um monte de coisa na cabeça da gente, não é? Por quê? Porque a carne, quando eu digo, é o sentimento natural. É o Gustavo naturalzão aqui sem Deus. E é o Gustavo também com Deus que tem que lutar contra ele, contra essas coisas que querem tomar conta de mim e de você. A carne, ela espera sempre o retorno. Por isso que nós não conseguimos entender como é que eu vou amar alguém que me odeia. O exemplo que eu dou para os irmãos é o cumprimento de mãos. A gente fica totalmente desbaratinado, desnorteado quando alguém não estende a mão para a gente. A gente toma a iniciativa e a gente fica com a mão no ar. Não é estranho? Fica no ar. Ou porque a pessoa não viu, pode acontecer, ou porque ela não quer mesmo te cumprimentar. E ela passa reto. Não é assim? Mas qual que é a orientação de Deus? Estenda a mão. Veja, eu estou falando esse trecho aqui em outras palavras. Se você tem que cumprimentar alguém, cumprimente. Independente se você vai ter o retorno que você espera. Quando você faz isso, você está sendo o quê? Um representante do reino de Deus.
E além de você fazer isso, você não pode deixar depois a sua mente encher de passarinho e começar a fazer sujeira na sua cabeça, para que você não olhe mais para aquela pessoa, por exemplo, ou para que você comece a pensar um monte de bobagem sobre ela. Por que ela não te cumprimentou? Ou por que ela não olhou para você? Por que ela não retribuiu a sua forma de amizade ou a sua forma de cumprimento, por exemplo? Nós não podemos ser assim. A nossa carne quer ser assim. A nossa carne, ela quer fazer o quê? Se ele não me cumprimenta, por exemplo, eu não vou cumprimentar ele. Não é assim que a gente pensa? Eu penso assim. Ontem mesmo teve uma formatura lá no nosso espaço da turma de psicanálise, e tem vários alunos lá, e a gente tem relação com um, com o outro, e só que nem todos vão com a nossa cara. Não é assim? A gente não consegue agradar todo mundo, porque a gente tem um jeito, né? De repente a pessoa tem uma outra impressão nossa, enfim, não importa. Mas lógico, eu fui cumprimentar todos. Só que todos os formandos, né? Só que você percebe, quando você toma a iniciativa de cumprimentar alguém que você sabe que tem algum tipo de problema, não eu com ela, mas ela comigo, você percebe que a coisa parece que não flui do outro lado, né? E a gente fica meio sem graça, a carne fica sem graça. Mas o que o Espírito Santo pede? Faça a sua parte, vá até ela, faça o seu papel de filho de Deus. Se a pessoa não quiser retribuir a altura, não tem problema, é um problema dela com Deus, não é um problema meu. Só que muitas vezes, queridos, o que acontece? Isso também é da carne, tá, queridos, que eu vou falar aqui. A nossa expectativa em relação ao semelhante, ao próximo, ela é muito maior do que aquilo que ele pode me dar de retorno. Ou seja, eu sempre vou esperar mais dos irmãos, o homem carnal, tá? O natural aqui, o Gustavo, eu sempre vou esperar mais dos irmãos daquilo que os irmãos podem me retribuir. Isso também é uma falha de caráter que a gente tem. A gente sempre vai esperar mais das pessoas do que elas podem dar. E a gente sempre vai pedir com que as pessoas tenham misericórdia de nós, porque a gente sabe que a gente nunca sabe fazer o nosso papel direito. Ou seja, a gente exige mais das pessoas e quer que as pessoas exijam menos de nós. Isso é natural. Então eu sempre vou querer que os irmãos tenham paciência comigo, mas eu não tenho paciência com os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Isso é carne. Se a gente não fizer nada para sair dessa trilha, queridos, desse caminho, a gente nasce assim e morre assim, sem paciência com os outros e pedindo paciência para nós mesmos, porque a nossa carne, ela vive, ela só sabe se relacionar desta forma, ela não sabe se relacionar de outra maneira. Agora, quando eu me torno um cidadão do reino de Deus, o Espírito Santo vem habitar em mim, aí Jesus Cristo fala para mim: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. E aí, isso dá um conflito muito grande na minha carne, porque isso para mim é inconcebível, para mim, que eu digo homem natural. O meu pensamento e a minha lógica, a minha forma de pensar sobre as pessoas não casa ou não coincide com isso. Isso é uma coisa totalmente ilógica para mim. Não é possível eu, naturalmente, amar alguém que me odeia. Não é possível eu demonstrar amor ou carinho ou afeto para alguém que não retribui da mesma maneira, na mesma altura que eu espero. Veja, a expectativa minha é sempre maior do que vocês podem me dar. E eu sempre vou pedir para que vocês tenham paciência comigo. Mas eu não tenho paciência com vocês. Esse é a forma que a carne vive. E aí, queridos, como? Só se realmente nós começarmos a ter uma relação com Deus. E a partir do Espírito Santo habitando em nós, nós conseguimos quebrar este rito, esse ciclo vicioso, e começar a ter um amor desprendido. Um amor que não leva em consideração o retorno do semelhante. E o exemplo mais claro disso é o próprio Jesus. Ele nos amou, independentemente de se você estaria aqui hoje, se você estaria ouvindo a palavra dele, ou se você estivesse lá fora e não quisesse saber dele.
o amor dele por você seria o mesmo. Seria o mesmo hoje e seria o mesmo até o último dia da sua vida, caso você estivesse de costas para ele. Ou seja, ele não leva em consideração, ou não levou em consideração e não leva o seu retorno em relação ao sacrifício dele na cruz. Ele fez porque ele quis fazer. Ele fez porque ele nos amou com um amor independente, um amor que não pede absolutamente nada em troca. Ele simplesmente ama, mesmo que as pessoas não queiram saber dele, mesmo que as pessoas vivam a sua vida inteira de costas para ele e morram sem conhecer o amor de Deus por nós, por meio de Jesus Cristo. Não muda o amor de Cristo por nós, pelo ser humano. Absolutamente não muda, porque Cristo não pediu e não pede nada em troca em relação àquilo que ele fez. Mas continuando aqui no texto: façam o bem aos que os odeiam. Veja, é o que a palavra de Deus diz. No verso 28 ele fala: abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Ou seja, além de você não amaldiçoar, né, ou falar mal, em outras palavras, né, de fulano, beltrano ou ciclano, de uma situação, além de você não falar mal, muitas vezes daquela pessoa que te causa problema, e você sabe que causa problema, você deve orar por ela. Você deve ter compaixão dela, assim como Jesus Cristo tem compaixão de nossas vidas quando nós erramos. Assim como ele tem paciência conosco quando nós erramos, ele pede para que nós tenhamos paciência com as pessoas. Entendamos as dificuldades de cada um de nós. Entendamos muitas vezes a situação que um dia depois do outro pode trazer para cada um de nós. Nós não somos pessoas que não são influenciadas pelo meio. Muitas vezes você pode acordar num dia, e por problemas do dia a dia, e que você está com o estresse mais alto, e de repente o seu marido ou sua mulher, ou aquelas pessoas que trabalham com você, tem que entender, ou deveriam entender. Outros dias você acorda melhor, você acorda numa situação mais equilibrada, mais agradável. Aquelas pessoas que convivem com você deveriam entender. Mas nós não somos assim. Nós não queremos saber o problema do outro. O que nós queremos é que o outro não nos aflija, ou que o outro não cause problema para a gente. E aí, queridos, nós começamos a entrar num campo muito perigoso, que é o campo do julgamento do próximo. Ou seja, eu começo a julgar o meu semelhante, eu começo a falar mal dele, eu começo a pensar mal dele, e começo a deixar o meu pensamento, que é carnal, se alimentar com ideias e situações que cada vez mais vão fazer com que de repente aquele problema pequenininho vire um problema gigantesco, que chega até muitas vezes a violência, ou no caso de um casamento, a separação, problemas pequenos que muitas vezes não são tratados, e a gente começa a alimentar aquelas situações e chega ao ponto de o casal não conseguir mais viver junto. E você vai ver a causa, lógico que depois a coisa vai se avolumando, mas a causa primária era uma causinha simples, uma situação pequena, que as pessoas vão dando crédito, vão alimentando aquilo, e aquilo fica cada vez maior. Então, queridos, nós devemos evitar esse tipo de comportamento. Agora, quando eu falo evitar, eu não falo no sentido natural, porque é impossível. Eu não consigo amar quem me odeia, é fato. Eu não consigo conviver com aquele que de repente não quer conviver comigo. Mas quando eu deixo a ação do Espírito Santo agir na minha vida, eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, aí eu começo a sair desse caminho que é natural, e começo a entrar num outro caminho, que é o caminho onde o Espírito Santo de Deus vai construir em mim uma personalidade renovada, uma personalidade refeita, de acordo com a imagem de quem? Do Espírito Santo que habita em mim. Por isso que quando eu consigo conviver com pessoas que me odeiam, por exemplo, ou que não gostam de mim, por algum motivo ou outro,
Por isso que quando eu consigo exteriorizar um sentimento real, mesmo não tendo retorno, isso não vem de mim, mas vem de Deus. E quando eu consigo fazer algo que não vem de mim, porque isso não vem de mim, eu entendo que isso vem de Deus. E se não fosse Ele agindo na minha vida, eu não conseguiria agir dessa forma. Ou seja, quando nós conseguimos chegar nesse patamar, isso não é uma virtude minha, não é porque eu fiquei bom, porque eu continuo sendo mal, é porque o Espírito Santo que está em mim me faz ser uma pessoa diferente. Mas não é uma qualidade que eu tenho. Eu não posso bater no peito e falar assim: eu consigo amar a quem me odeia. Eu não consigo. O Gustavo não consegue. Mas o Espírito Santo que habita em mim, ele, na medida que eu vou me aproximando dele, vou tendo mais intimidade com ele, ele faz isso através de mim. Quando eu tenho essa ação, eu tenho que entender que não é uma ação minha, mas é uma ação sobrenatural de Deus na minha vida. Ou seja, é o milagre de Deus agindo em mim. E aí, queridos, a gente começa a visualizar as pessoas e as situações de uma forma diferente. A gente começa a entender mais a fragilidade do próximo. A gente começa a entender mais a dificuldade que ele tem de se relacionar com a gente. A gente começa a entender melhor esses conflitos que acontecem, e nós começamos a ter um pouco mais de paciência em relação às situações que a vida coloca na nossa frente todo dia, que a gente tem que lidar com elas. A gente não leva tudo a ferro e fogo. A gente não é muito radical nos nossos julgamentos. A gente tem uma palavra mais de conforto, uma palavra mais de misericórdia, uma palavra de renovar a forma de se comportar com as pessoas. Não importa se é seu chefe, se é o seu empregado, se é sua mulher, se é seu marido. Isso acontece muito dentro do casamento. E não há casamento que subsista, querido, com felicidade, se esse princípio não for colocado em prática. Mesmo que você esteja aqui e o seu cônjuge não esteja, mesmo que você esteja no reino e o seu cônjuge não esteja, não importa, faça a sua parte, faça o seu papel, e Deus vai te honrar pelo seu papel, não pelo papel do outro que não está fazendo. Não importa, não pense no outro, pense em você. Você não depende do outro para mudar o seu mundo, você depende de você. Você não pode fazer com que o outro mude suas atitudes, mas você pode fazer com que você pense diferente sobre a forma com que você encara as pessoas. E aí, continuando aqui, queridos, ele fala, para piorar mais a situação, olha o que Jesus fala aqui: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Sinceramente, você lendo isso aqui é uma, como a Silvana falou, isso é uma doideira. Não dá para a gente aceitar um negócio desse. A gente se revolta. Quem não conhece a Bíblia, ou melhor, quem não tem o Espírito Santo e lê esse negócio aqui, fala: vocês são loucos, que não é possível. Olha o que está falando aqui, ó, presta atenção. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. É uma coisa insana isso, se a gente for pensar com a nossa mente carnal, se a gente for pensar com o nosso raciocínio emocional. Não dá. Não é possível a gente ter esse tipo de sentimento de resposta a uma, como diz aqui, a uma agressão. Não é possível. Mas nós não estamos falando para seres ou para pessoas naturais. Nós estamos falando para seres espirituais, que são vocês, que sou eu. O meu espírito ele é espiritual. A minha carne é natural. A fachada aqui do Gustavo é natural. Mas o Espírito que habita em mim hoje, ligado ao meu Espírito, ele é espiritual, ele é sobrenatural. E o que eu tenho que entender é que eu tenho que deixar o Espírito que habita em mim agir no meu sentimento, que é a minha alma, e isso se transferir para o meu corpo, que é a minha carne. Ou seja, a minha ação, ela tem que ser dominada não por aquilo que é, nossa, mas isso aqui é impossível. Não dá, isso aqui, ler um negócio desse aqui é loucura. Mas eu tenho que deixar que o domínio do meu ser seja dado pelo Espírito Santo, e a partir daí ele vai fazer a obra de me fazer entender e me
e me colocar muitas vezes em situações que eu vou entender que o meu autocontrole não vem de mim, vem de Deus. E é o autocontrole de pessoas que fazem parte do reino de Deus. Continuando, ele continua aqui: se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. E depois ele termina aqui dizendo: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então ele fecha esse assunto dizendo o seguinte: olha, se você quiser que os outros tenham misericórdia de você, tenha misericórdia das pessoas. Se você quer que as pessoas lhe entendam, entenda as pessoas. Se você quiser receber presente das pessoas, dê presente para as pessoas. Entendeu? Ou seja, o Evangelho se resume nisso aqui que a gente está lendo. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu tenho que fazer para o meu próximo. E isso cai naquele outro mandamento de Jesus: ame ao teu próximo como a si mesmo. O mesmo amor que eu tenho que ter pela minha vida, eu tenho que ter pelo meu semelhante. No mesmo nível. É lógico que, do ponto de vista natural, eu nunca vou ter esse amor. Eu sempre vou primeiro pegar as minhas prioridades para depois pegar a prioridade dos outros. Mas neste quesito e nessa situação espiritual, queridos, tudo aquilo que eu quero que os outros façam para mim, eu tenho que fazer primeiro para eles. Se eu quero ser amado, eu não tenho que esperar ser amado, mas eu tenho que amar. Se eu quero ser bem recebido, eu tenho que receber primeiro. Ou seja, veja como a iniciativa sempre parte de nós. A iniciativa de qualquer ação ou de qualquer situação, ela sempre parte de nós. E a consequência desta minha ação vai dar uma reação na mesma medida. Isso você pode pensar em tudo, queridos. Aquelas pessoas que pensam na questão financeira, por exemplo, se você é uma pessoa que coopera com o trabalho do Senhor, se você é uma pessoa que colabora com aquelas pessoas que muitas vezes necessitam, você vai também ter a colaboração quando você estiver em necessidade. Deus está vendo todas essas situações e Ele sabe o que se passa. Muitas vezes você pode dizer assim: mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo, e é Ele que importa. Não importa se as pessoas estão vendo. E quando a gente quer fazer para as pessoas, a Bíblia fala que nós recebemos a recompensa já naquele momento. Poxa vida, que legal que você fez, parabéns. Se você esperar isso, essa é a sua recompensa, um parabéns. Agora, se você faz para Deus, não esperando o retorno das pessoas, mas de Deus, Deus vai te dar a recompensa em relação àquela sua atitude. Eu vou pular para o 36 aqui para a gente já encerrar. O 36 diz o seguinte: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, a nossa vida no altar do Senhor tem que ser uma vida que tem que ser levada a esta misericórdia, a esse sentimento de compaixão, de entender a fragilidade das pessoas que estão à nossa volta. E se eu entendo a fragilidade, as pessoas vão entender a minha fragilidade. Pense assim: tudo que eu desejo para o outro, eu primeiro tenho que... tudo que eu desejo para mim, eu primeiro tenho que fazer para os outros. Que Deus, na sua soberania e vontade, Ele vai fazer com que essas situações acabem virando ao meu favor. E fazendo isso, queridos, nós vamos acumular bênçãos sobre a nossa cabeça. Porque nós não estamos fazendo isso para agradar as pessoas. Nós vamos fazer isso para que a vontade de Deus, que é o reino de Deus, se estabeleça na nossa vida e seja real em cada um de nós. Veja, aqui ele completa, eu só vou ler um trecho aqui para a gente encerrar antes. No 32, vamos ler o 32 aqui.
Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que amam. Que mérito terão se fizerem o bem aos que são bons para com vocês? Ou seja, nenhum mérito. Até os pecadores são assim. Veja, então não há mérito nenhum. Agora, o mérito do ponto de vista de Deus há quando eu consigo me relacionar com alguém, ou quando eu quero barreiras de diferença de relacionamento, por amor àquela pessoa, por querer estar próximo daquela pessoa, por amar aquela pessoa, para que aquela pessoa veja o poder de Deus, o poder que Deus tem na sua vida, que pode também ser alguma coisa que pode ser real na vida dele. E aí você começa, fazendo isso, você começa a testemunhar da palavra de Deus para aqueles que não conhecem o reino de Deus e a sua justiça. Esta é a justiça do reino de Deus. Esse é mais uma face daquilo que nós estamos pregando aqui em relação ao verdadeiro cristão. Agora, queridos, não é fácil. Isso depende muito da minha comunhão com Deus. Não depende do meu esforço. O seu esforço, se você fizer isso pelo seu esforço, isso não vem de Deus. Se você se esforçar em ter comunhão com alguém, ou ter relacionamento com alguém que não quer ter comunhão com você, no seu esforço pessoal, isso não vem de Deus. O que Deus pede para você é: busque a Deus, entregue a sua vida a Ele, deixe o Espírito Santo trabalhar e falar com você, deixe Ele realmente mudar a forma com que você encara as pessoas e as situações. E na medida que você começa a se aprofundar nesse conhecimento, nessa relação com Ele, Ele vai mudar isso na sua vida. Ou seja, quando você menos perceber, este amor que não é seu vai estar brotando, vai estar fluindo dentro de você para a vida das pessoas que estão à sua volta. E aí você vai ser um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Amém, queridos? O que eu falei aqui é um objetivo. É lógico que você pode falar assim: poxa, mas isso para mim é uma utopia. Para mim também é. Não é fácil nós atingirmos este patamar. Mas o que a Bíblia fala é que se nós buscarmos a Deus, e aí está a nossa parte, né, nesse trato, se eu realmente entregar minha vida ao Senhor, e com toda a minha força, e buscar de fato conhecer a palavra de Deus e o que ela tem para a minha vida, e deixar Deus trabalhar em toda a minha vida, não em alguma parte só, mas em toda a minha vida, isto passa a ser real. É lógico que dias virão onde muitas vezes eu não vou conseguir me comportar dessa forma, e aí o Espírito Santo vem e me mostra a minha falha, e aí eu me arrependo, peço perdão ao Senhor, peço perdão muitas vezes para a pessoa, para a situação, e nós voltamos a ter convivência novamente, queridos. O perdão também é um mandamento desse reino de Deus. O perdão é uma coisa que não pode falar, ou seja, para eu conseguir amar o meu inimigo, eu não consigo amar o meu inimigo se eu não souber perdoar, se eu não souber desculpar, se eu não souber entender que ele é falho, deixa para lá, está perdoado. Quando a gente tem esse sentimento do perdão, que também vem de Deus, nós conseguimos ter uma relação melhor com aquelas pessoas que muitas vezes não são agradáveis a nós. Isso pode acontecer em qualquer lugar, queridos. Pode acontecer na escola, no trabalho, pode acontecer na própria igreja. Acontece muito em relacionamento marido e mulher, em relacionamento com pai, com filho, com mãe, com filho. Enfim, em qualquer relacionamento humano, isso acontece. Não importa a outra pessoa, importa você. Ou seja, o que você vai fazer para melhorar o seu relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Isso que importa. Não pense no outro, não jogue a culpa no outro, que é o que a gente faz também, que isso é uma fraqueza, uma falha de caráter que a gente tem. A gente sempre se justifica apontando o dedo para o outro, e quando a gente faz isso,